Começa agora, Espiritismo para quê? O podcast do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Espiritismo para quê? Um espaço para nos ajudar a entender um pouco mais do Espiritismo e como verdadeiramente praticar no dia a dia. Hoje vamos conversar sobre como aplicar os ensinamentos de Jesus no nosso cotidiano. Jesus não veio só para os templos ou milagres distantes. Ele trouxe lições práticas para o trânsito apertado, o trabalho estressante, as brigas em família e até as redes sociais. No episódio de hoje, vamos explorar perguntas provocativas sobre perdoar no caos urbano, amar no competitivo mundo de trabalho e confiar em Deus nas contas apertadas. Preparem o coração, a mente, reflita conosco e vamos aplicar. Quem é o nosso convidado de hoje? Nosso convidado é um amigo muito querido que conhecemos recentemente através do Jorge Larraí, do Tato, nos visitando aqui em Bauru. É o Sivonaldo da Silva Vicente, nosso querido Naldo, que é vice-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. E hoje, como ele bem gosta de dizer, ele vai conversar, porque ele diz que ele é um ótimo conversador. E nós sabemos Sorte que é nossa. mesmo. Sorte nossa. É nossa. E nós vamos conversar, então, um pouquinho sobre esse tema tão importante. Jesus, tão atual. E como é que nós estamos lidando com esses ensinamentos tão importantes aí e muitas vezes tão pouco praticados. Então, como a Fabi disse, né, Naldo, no nosso dia a dia. Por exemplo, nos problemas do trânsito, né? Aqui em Bauru a gente tem esse problema diariamente, tá? O pessoal não dá seta, corta, xinga, né? E aí Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Será que nessa hora, no trânsito, dá para a gente se lembrar disso? Depende, né? Veja bem, a meta de Jesus, né, a meta que ele coloca, é amar os inimigos. E não é de qualquer jeito. Amar como eu vos amei. Já viu que é difícil. Porém, há um detalhe. Lembrar, você pode lembrar. Mas existe aí um caminho que é um tanto quanto complicado. Por quê? Vamos lá. Essa é a meta que nós temos que alcançar. Mas nós já estamos nessa condição? Então, veja bem. Existe a meta que Jesus propõe e existe a nossa natureza. Então, Jesus diz uma coisa, mas a nossa natureza diz outra. Então, como que se dá isso aí? Então, veja bem que complicação. Jesus diz assim, ama os teus inimigos. Então, eu estou aqui, estou trabalhando, né? Estou trabalhando e alguém chega para mim e diz assim, olha, você vai ser promovido. Olha que bacana, você vai ser promovido e está tudo certo. Não te preocupas, você vai triplicar o teu salário. Ah, que maravilha, estava esperando essa promoção. Ok, isso vai se dar na próxima semana. E aí, dentro dessa semana, o que é que eu faço? Eu começo a modificar já o meu padrão de vida como um bom brasileiro consumidor. Aí eu já vou na esposa, já dou um cartão melhor para ela, já chego na criança e troco ela de colégio, já vou na concessionária, troco de carro, já vou na casa da minha sogra, faço um churrasco para mostrar o carro para os meus cunhados, né? Então já faço tudo isso, banco, churrasco, eu já estou gastando por conta daquela promoção que chegará na próxima semana. Então já fiz um monte de compromisso baseado no salário que prometeram, que eu ainda não sei se existe. Somos nós. Quando chega na próxima semana, o que ocorre? Eu descubro que ao invés de ser promovido, eu fui demitido. Só que aí eu busco informações sobre isso. E aí alguém chega e diz, sabe aquela pessoa? Aquela que já vivia te perseguindo? Então, agora ela se revelou teu verdadeiro inimigo. Ela puxou teu tapete, criando uma situação desconfortável de tal forma que a empresa foi obrigada a te demitir. Ok.
O que passa na mente dessa pessoa? O que passa na mente dela é que ela tem que devolver um carro, dizer para a esposa que tem que cancelar o cartão, dizer para uma criança que ela vai voltar para o colégio público, dizer para a sogra que aquele carro era ficção, olhar no rosto dos cunhados. Então ele está acumulando ali muita emoção deletéria, muita emoção negativa, muito ódio, muito rancor, muita raiva. A raiva é uma emoção. Você acha que ele vai direcionar toda essa raiva para quem? Para aquela pessoa. Aí eu pergunto a você, ele chega em casa, tem lá a Bíblia como antigamente se fazia, né? Colocava ali um salmo aberto na estante, pegando poeira, né? E aí ele olha para a Bíblia passa, dá um vento, passa umas páginas, ele vai lá colocar de novo na mesma página. Quando ele abre, aí ele vê Jesus dizendo assim: ama teus inimigos, orai pelo que vos perseguem. Eu pergunto a você, essa é a proposta de Jesus e o que devemos fazer. E ele sabe que tem que fazer isso. Ele sabe que é o melhor caminho. Ele sabe que é o certo a fazer. Mas e a natureza dele? A natureza dele diz que ele deve quebrar o pescocinho dessa pessoa. A natureza dele diz que ele deve descarregar todo o ódio que ele está sentindo, toda a mágoa, todo o rancor em cima daquela pessoa. Então existe aí uma grande distância entre o que Jesus propõe e o que a minha natureza está dizendo. Ok. Então essa é a meta. Há um caminho para se modificar tudo isso? Há. E quem traz esse caminho é o Espiritismo. Porque o Espiritismo ele vai explicar o porquê Jesus estava certo. Porque Jesus disse. Mas nenhuma ciência, nenhuma religião disse o porquê que ele estava certo. Ah, não, ele está certo. Está certo por quê? Porque é Jesus. Mas a minha natureza diz ao contrário. E eu nasci junto com o Espírito, segundo me informaram. Então, se eu tenho essa natureza belicosa, foi o Pai que me deu. Então, quem está certo? O Pai que me deu essa natureza belicosa ou Jesus que propõe amar aquele que me feriu? Olha que situação difícil. E aí, amiga, só o Espiritismo, de fato, para explicar. Aí vem o Espiritismo e diz o seguinte: a coisa é bem diferente. Existe um caminho para você que é conhecer essa proposta de Jesus. Existe um caminho. O conhecimento que te negaram. Que conhecimento é esse? Primeiro ponto, você descobrir quem é você e em que mundo você vive. Só essa chave, desses 2 pontos, já vai te dizer o quanto você pode modificar a tua natureza e se esforçar por modificá-la. Aí você chega numa questão 101, por exemplo. Se você quiser dar um pulinho na 115, você vai descobrir como você foi criado, bem diferente do que te disseram. Eu não fui criado junto com o Espírito. O Espírito não foi criado junto com o corpo. Eu fui criado espírito de muito tempo, ignorante, simples e ignorante. Simples porque eu não sou composto, eu sou uno. Ignorante porque eu ignoro todo saber. E Deus cria um modelo de aprendizado que envolve o mundo material ao qual vivemos e um corpo que eu utilizo. Ora, então eu tenho toda uma meta a se cumprir, que está justamente nessa questão 115, que nós temos uma meta, que é alcançar a felicidade e nos aproximar de Deus, né? Pela perfeição relativa. Está lá, é a nossa meta. Ok. Então agora, só nessa questão 115, eu já sei como fui criado, eu já sei que eu sou um ignorante e eu já sei qual é a minha meta. Ok, tá ótimo. Mas em que grau eu estou? Aí eu vou na 101. Quando eu chego na 101, caracteres de espírito de terceira ordem, que quando você desavisadamente lê pela primeira vez, você acha um exagero. Ah, não, senhor Allan Kardec, o senhor exagerou nisso aqui. Não tem sentido essa questão. Eu não sou assim, até revelar a sua verdadeira natureza, até ser provocado. Aí você vai ver que eles foram até leve, entendeu? Até leve. Aí você vai ver que você é inclinado às más paixões, inclinado a todos os vícios e que de Deus você só tem intuição. E aí, como perdoar o inimigo? Bom, vamos lá. Essa é a minha natureza agora e fui eu que construí. Não foi Deus que me deu. Eu construí essa natureza ao longo das inúmeras e inúmeras reencarnações.
Agora, a pergunta que não cala. E o resultado das minhas ações baseado na minha natureza? São boas? Qual é a consequência, por exemplo, de eu não perdoar esse inimigo? Se eu matar, eu tenho um problema. Transgrido a lei. Se eu não matar e não perdoar, eu continuo transgredindo a lei pelo pensamento. Mas o problema é que esse pensamento, ele nasce em mim, brota em mim, e ele fica em mim. Ele volta para mim. E aí, eu vou ter problema. Então, o resultado vai ser sempre ruim. Aí você descobre que o que Jesus propõe é o certo. Mas como fazer esse certo? Aí a doutrina espírita vai te dizer, amigo, tu tem que mudar a tua natureza. Tem que desconstruir essa natureza belicosa e construir uma nova natureza, da qual tu vai entender que coragem não é tu agredir, coragem é tu suportar, é dar o rosto para o outro bater, é andar mais 1000 passos quando te pedirem para caminhar 1000. E aí você tem todo esse caminho, que é claro que você precisa construir, jogando gradativamente para o teu subconsciente dia a dia. Evangelizando-se, exatamente. Evangelizando, porque o evangelho é o quê? É o maior tratado de relacionamento humano, e nós estamos falando de relacionamento. Exatamente. Então nós temos o maior tratado de relacionamento humano. Agora, explicar como utilizar esse tratado da forma mais produtiva, aí é o Espiritismo. É o Espiritismo. E aí você vai conseguir fazer o quê? Você pode ser que você não perdoe ele de primeiro momento, mas você vai lembrar que o certo é perdoar. Aí Jesus vai te dar uma formulazinha. Qual é a fórmula? Bom, eu sei que desejar o ódio para ele é desejar o mal para mim. Volta para mim. Então, eu preciso modificar isso aí. Como é que eu vou conseguir orar por aquele inimigo ou por aquele que me persegue? Eu não vou conseguir orar, porque oração é sentimento. Mas Jesus deixou a fórmula. Comece a rezar o Pai Nosso. Como assim? Comece. Quando você começar e chegar lá pelo 33 repetições, você vai modificando, aí você começa rangindo os dentes. Entendeu? Porque você está lutando contra a tua natureza. Observe, você tem que perdoar o inimigo que você quer atacar. E você já sabe que é errado e você já sabe qual é o certo. Aí você tem que lutar contra você mesmo. Não é contra ele, é contra você. E aí você tem que... Aí a fórmula é essa. Você vai começar rangindo os dentes ali, rangindo os dentes. Quando você chega lá na 33, aí começa a fazer o quê? Começa a mudar a tua frequência vibratória de tal forma que você diz assim, Pai Nosso. Eita, não é só meu não. É dele também. Aí complica. Prestar atenção em cada palavrinha da oração. Exatamente. Tá tudo aí ali. Você tem um caminho, né? Não quer dizer que você vai fazer isso e conseguir no estalar de dedos, mas é um caminho longo. Não. Quando você começar, já está melhorando. Mas é dessa forma. Exatamente. Bom, e nesse mundo que nós vivemos, de redes sociais, que estamos cada dia mais expostos, né? E quantas fofocas, quantos haters, quanta briga. E Jesus nos disse, não julgueis para não serdes julgados. Nós poderíamos aplicar isso às redes sociais também, Naldo? Claro. Agora, veja bem, não tem como você não julgar. O problema não é você julgar, porque nós temos, questão 76, nós somos os seres, os espíritos são o quê? Os seres inteligentes da criação. Se tem inteligência, tem raciocínio, tem julgamento. O problema não é você julgar, é como você julga. Qual o peso que você está dando a algo que você não conhece? Você tem, de fato, capacidade para julgar? Qual o peso que você está dando? Porque discernir, você vai ter que discernir sobre o assunto. Você vai ter que discernir. Entendeu? Agora, o julgamento, aí é outra história. Por quê? Porque envolve a maledicência. Envolve a maledicência. Então, o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo uma fábrica de fake news. Certo, né? Sim. Ok. O que o fake news tem com o espiritismo? Tudo. Porque Allan Kardec foi o primeiro a não aceitar fake news no mundo espiritual. Basta. Primeiro a querer comprovações. Exatamente. Basta que você veja como que foi construído. Imagina se Allan Kardec está aqui hoje conosco recebendo vídeos.
Como que ele ia tratar? Da mesma forma como ele tratou as informações que chegavam do mundo espiritual para embasar uma doutrina que até hoje está tão bem alicerçada que ninguém derruba. E por que não derruba? A fórmula como ele construiu. O modelo que ele construiu de quê? Autoridade dos espíritos, controle universal ali, entendeu? Então ele pegava, analisava. Hoje nós fazemos isso? Analisar, comprovar? Isso. Será Então que veja nós bem, fazemos você é isso? espírita, cuidado, porque você é espírita. Tome por base o que Allan Kardec fez. Allan Kardec, quantos fake news do mundo espiritual Allan Kardec recebeu? Quantos? Só não era por vídeo, pelo WhatsApp. Entendeu? Só não era por vídeo, mas era um outro tipo de tecnologia. Sim, era por carta, mas Entendeu? Informações do mundo ele teve espiritual. que passar em todos Então os veja bem, livros. quantos fake news ele recebeu e quantos ele descartou? O próprio processo de mediunidade, quando Erasto fala no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, ele vai dizer, preferível negar 9 verdades a deixar passar uma mentira. É como quando alguém pergunta sobre livros. Por que a Federação Espírita do Rio Grande do Norte tem um crivo tão severo para aceitar um livro? Porque, veja bem, você constrói um livro com 30 capítulos, 29 maravilhosos. Aí tem um capítulo que destoa. Esse livro, se aceitarmos, nós vamos dar a chancela de responsabilidade da doutrina e tudo que advir àquele indivíduo que lê e aplicar, seremos responsáveis. Questão 642. A questão 642 ela é muito séria. Allan Kardec, voltando do mundo espiritual de um sonho elevado, lá a alguns mundos bem complicados, ele volta com aquilo preocupado e faz essa pergunta. Bastaria não fazer o mal para alcançar o reino dos céus, a felicidade tão sonhada? Os espíritos vão dizer, não. Negativo. Necessário é que faça-se o bem no limite de vossas forças. Aí eu pergunto a você, você está fazendo o bem quando você transfere um vídeo que você não avaliou, não analisou e ele pode provocar o mal a alguém? Entendeu? Olha como é sério. Depois os espíritos vão além. Eles vão dizer, olha, todo mal que advir do bem que tu deixares de fazer, serás responsável. Então, quando a gente tem vídeos e mais vídeos chegando, no mínimo, pelo bom senso que já nos compete, pela razão que já existe em nós, avaliar se de fato aquilo vai provocar algum bem a alguém. Ele vai provocar o bem ou vai prejudicar alguém, não importa quem seja. Se prejudicar, não faça, porque a partir daquele momento irás responder por tudo que ecoar daquele vídeo. Por exemplo, eu estou numa roda de amigos e alguém começa a falar de alguém. Ou uma fofoca, ou uma maledicência, como você disse. Como você faria num evento social como esse para cortar esse tipo de situação? Primeiro você tem que lutar. Evangelização. Primeiro você tem que lutar contra você mesmo, porque você adora fofoca. Todos nós. Todos nós adoramos. É do ser humano. Ainda é da nossa natureza. Infelizmente. Né? A fofoca ela já foi um dia necessária para que o mundo pudesse progredir. Se não houvesse outros transferindo... Imagina, tem uma reunião aqui, ninguém transferiu informação, nada. A própria Bíblia foi construída à base de... Fofoca. Era repassado. Agora. Tanto é que tá aí, cheio de versões. Cheio de versões. Até a hora que começaram a escrever, muda um pouquinho aqui, muda um pouquinho ali mais. Então, veja bem, primeiro ponto é lutar contra a tua natureza. E é um exercício diário isso, né? Se corrigir o tempo inteiro. Muito diário. Policiamento. Aí você tem que lutar contra a tua natureza. E ver se a fofoca... Comece pelas fofocas que não te interessam. Porque se você estiver num meio onde a fofoca te interessa, é difícil. É mais difícil ainda. O espírita, inclusive, tem uma historinha bonita, né? Ah, é fofoca branca. Não existe fofoca branca, gente. Qualquer coisa que faça mal ao outro implica naquilo que Jesus falou. Aquele que na mulher do outro pensa, em seu coração já cometeu adultério. Então, veja bem, quando eu penso mal de alguém, eu já estou adulterando, eu já estou ali fazendo mal.
e tem responsabilidade. Questão 834 do Livro dos Espíritos. O homem é responsável pelos seus pensamentos? Diante de Deus, sim. Então, observe que nós temos responsabilidade divina. Então, quando a fofoca é do seu interesse, é complicado. É complicado, mesmo para você. Faça o exercício com fofocas que não são do seu interesse. E qual é o exercício? Mudar de assunto. Quem nos traz um grande remédio para isso é Jesus. Jesus no lar, né, e o Lúcio. Primeiro capítulo. Tá lá, todo mundo lá na casa da sogra de Simão, conversa daqui, fofoca dali, falando mal, falando Mateus, Mateus cobrador de imposto. O que Jesus faz? Percebe que aquilo ali não vai fazer bem àquela turma. Não só não vai fazer bem, como vai baixar a frequência vibratória daquela casa, baseado na frequência vibratória dos membros. Aí ele chega e diz, vamos para uma conversa mais edificante? A partir dali nasce o evangelho no lar. Então é um exercício que você tem que fazer e comece por aquela fofoca que não te interessa. Por quê? Utilizando o próprio Jesus. E se fosse eu aqui? É um bom exemplo para a gente começar em família. Com os quais a gente tem mais intimidade. Sim, então dá sim. para dizer, gente, Sim, vamos mudar vamos mudar de essa assunto. conversa. Exatamente. Não é? Aliás, existe um segredo, o pessoal brinca muito. Sua esposa já brigou muito com a sogra? Nunca. Que milagre é esse? Eu disse, o mesmo de eu nunca ter brigado com a minha. Então, como funciona isso? Quando a gente casou, eu já disse a ela, disse, olha, isso aqui é a sua família, isso aqui é a minha. A minha família é toda fofoqueira. E a sua também. Não podemos juntar. Vamos manter as informações restritas em nós? Não transferimos? Perfeito. Pronto, é um segredo. Nunca houve discussão. Por quê? Ela ouve, Não eu transfere. ouço, não transfere, não tem briga. É um exercício. Sim. É um exercício. É um exercício. É sim, é um exercício. E que é possível. Importantíssimo. É possível. Sim. É possível. Sim, é possível. Se você se esforçar, é possível. E você precisa se esforçar porque senão você está só contribuindo com aquilo que já existe de ruim em você. Exatamente. E o espírito é aquele que luta diariamente para domar. Capítulo 17. Sede perfeito do Evangelho. Perfeitos. Naldo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ambiente de trabalho competitivo. A gente já falou em ambiente de trabalho, né? Mas de que forma aplicar isso? Principalmente como equilibrar ambição e a espiritualidade, o conhecimento espiritual que nós temos. Pronto. A ambição nunca é um problema. Se nós não tivéssemos ambição, o mundo estaria parado. O problema é a ganância e a inveja. A ganância e a inveja. Eu sou do mundo corporativo. Já trabalhei em grandes empresas. Vi os modelos que eles têm. E hoje eu não aplico nos meus negócios. Por quê? Porque é muito simples. Veja bem, você quer um ambiente onde você quer ver muito atrito? É só gerar competição entre os membros. Então você estabelece metas onde eles têm que competir. Onde tem competição, tem discussão, tem briga. Porque a proposta de Jesus era de cooperar, não de competir. Então, quando o mundo corporativo quer lucrar muito, ele coloca os seus colaboradores para brigar. Como que ele faz isso? Ele coloca metas entre eles, da qual eles competindo, eu lucro mais, e eles vão ali viver doente mesmo. No nosso ambiente de trabalho, da qual eu prezo muito a vida saudável, né? Eu tenho um outro modelo, que inclusive eu proponho a muitos amigos da área. Estabeleça a meta individual da qual o próprio indivíduo deve lutar com ele mesmo. Se superar. Se superar. Então, a sua meta ela não tem nada a ver com essa, com esse. Então, não existe existe uma meta individual para cada um. E a meta ela é necessária porque senão você não tem desafio. Se não tem desafio, não tem crescimento. Mas ela torna-se salutar quando não existe o peso, entendeu? O peso da competição e o peso da cobrança se você não conseguir. Porque existe outro lado. Ah, mas eu posso então colocar uma meta que não é alcançada. Se eu faço isso de propósito, eu estou fazendo o mesmo ambiente ruim. Porque no momento que eu coloco uma meta que alguém não consegue alcançar, eu não estou fazendo com que ele melhore. E muitos empresários não compreendem que a saúde do colaborador é a saúde da sua empresa. Sim. A saúde da sua empresa. Um ambiente saudável. Um ambiente saudável. Entendeu? Então, eu coloco metas alcançáveis para que ele se sinta estimulado
e consiga. Na hora que ele consegue, ele se sente bem. Na hora que ele não tem competição, ele tem cooperação entre eles. Tem cooperação. No momento que tem cooperação, você torna um ambiente salutar. Aí você diminui a competição, você diminui a inveja, você diminui a ganância. Quando você tira esses elementos, você consegue ter um ambiente mais saudável, para que você possa ali trabalhar dentro de um processo de ambição, normal, natural, mas sem fazer mal à saúde, porque o nosso problema hoje é de saúde mental, e isso principalmente dentro do mundo corporativo. E o empresário precisa cuidar muito disso, né? Olha, alguns amigos dizem que eu tenho um método esquisito. Que tipo de método? O meu método é aquele onde uma colaboradora não precisa apresentar atestado. Porque não faz sentido para mim confiar na escrita de um médico que eu nunca vi do que num colaborador que tem a chave do meu negócio. Uhum. Então eu pergunto para ela, por que eu deveria acreditar nisso? Eu deveria acreditar em você. Você precisa de fato dos 2 dias? Precisa, então tá ótimo. Você precisa levar seu filho no colégio para uma competição de escola, uma dança, uma apresentação? É importante para você? Vá. E volte melhor, né? É o confiar. É o confiar. Entendeu? Você não precisa mentir para levar seu filho na escola. E aí, alguns dizem que eu tenho um método meio maluco. Porém, quando a gente senta para tratar dos números, eu pergunto para eles, qual o teu índice de falta dos teus colaboradores? É X. Pois é, o meu é Y. Meus colaboradores faltam infinitamente menos. Porque eles não precisam mentir. E quando faltam, eles se colocam à disposição, que nunca é descontado, porque eles se colocam à disposição para cobrir esse dia de um outro momento. E o banco de horas? Não sou eu que faço, é ele que faz. É ele que faz. Ah, mas tem alguns que vai te enganar. Sim, vai, mas ele está enganando primeiro a ele. E um dia a gente vai entender isso. Então, às vezes, esse mundo corporativo que nós estamos vivendo está matando as pessoas. Nós precisamos mudar esse mundo corporativo. Porque a proposta de Jesus é de cooperação, não é de competição. Então, quando eu estabeleço que eles têm que competir, é porque eu quero lucrar mais. Mas coitado de mim, né? Como disse Jesus. Ah, não sabes o dia de amanhã. Tu vai juntar no teu celeiro, vai construir outros silos, mas amanhã, hoje mesmo, pode ser que tu seja chamado. E terás que prestar conta. Entendeu? Então, um ambiente saudável é possível. Um ambiente onde existe a ambição, mas não existe a ganância, é possível. Um ambiente onde, por exemplo, exista companheirismo, é possível. Entendeu? Dá trabalho, que às vezes o gestor não quer, mas é possível. Nós, graças a Deus, já conseguimos isso. Já conseguimos manter um ambiente salutar dentro de 18 anos de atividade. Porque é possível. É possível. E aí, baseado nisso, a gente sabe que está em Mateus, inclusive, não acumuleis tesouros na terra. Não chegaremos a lugar nenhum. Agora, como que a gente pode, num mundo tão consumista que a gente tem hoje, como que a gente usa esta máxima sem abrir mão do conforto? Como a gente pode viver mais minimalista, menos acumuladores? Bom, são duas coisas distintas, né? Consumo, compulsão pelo consumo e conforto. O conforto, ele nunca foi proibido. O próprio Livro dos Espíritos vai tratar disso no capítulo 25, aliás, o Evangelho. O Evangelho vai dizer assim, Deus deu ao homem, capítulo 25, algo a mais do que deu aos animais. Entendeu? Deu a mais. Ou seja, o desejo incessante de melhorar. Ora, se eu tenho o desejo incessante de melhorar, essa melhora tem a ver com conforto. O capítulo 2 do Evangelho também vai tratar desse conforto que nós desejamos. Então, o problema não está no conforto que eu desejo, está nos excessos. Quando eu tenho excessos, aí sim eu tenho o consumo. E todo excesso, aí ele me complica. Entendeu? Então, eu me torno uma pessoa compulsiva. E quando isso acontece? Quando eu confundo conforto com felicidade. Conforto é conforto, felicidade é felicidade, é algo completamente diferente. Entendeu? Então, eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Acho que eu até estava falando com o Tato outro dia sobre isso. Imagine você que você ganhou na loteria, porque às vezes o pessoal pergunta, você jogou na Mega da Virada? Ele disse, não. Por quê? Você nunca jogou assim? Não. Por quê? Vai que dá um azar e eu ganho? Olha que coisa horrível, que eu faço, né? Então, por que isso? Imagine você que você mora numa comunidade.
E ali, você um dia joga na loteria e você ganhou lá seus milhões. Ok. Você rapidamente mudou para a Zona Sul, comprou uma mansão, comprou um monte de carro, foi viajar, passou 6 meses viajando, só que aí depois de 6 meses você cansou de viajar. Aí voltou para os seus brinquedinhos, que agora são os carros. Aí também perdeu a graça, porque você já andou em todo, já mostrou para todo mundo. Aí você está morando numa casa grande. Ok, mas já não tem... Aí chega um dia de domingo, um belo dia de domingo, você não trabalha porque não precisa do dinheiro, você não precisa mais de carro porque você já tem, você não tem... Aí você começa a olhar para um lado e para o outro, sozinho, naquela casa imensa, e começa a pensar assim, poxa, e se eu convidar alguns dos meus amigos novos? Não, esses amigos novos só são interesseiros. É só por interesse. Eu já percebi isso, não vai virar, não são sérios, não são sinceros. E se eu convidasse os amigos antigos, da qual já faz 6 meses que eu não vejo? Não sei se eles viriam aqui, não sei se é legal. E você está lá vivendo aquela angústia, naquela casa, aquela mansão. Aí daí um pouco você diz, sabe uma coisa, eu vou ligar para Dona Elvira. Ô, Dona Elvira, tudo bom? Como é que a senhora tá? Ô, meu filho, que bom que você ligou, hoje é aniversário do William. Aniversário do William? Que bacana. Você não vem? A Dona Elvira, será que o pessoal não vai? Claro que não, meu filho, você é daqui. Você é daqui, vem pra cá. Então fala pro pessoal nem comprar carne que eu vou passar no churrasco, eu vou passar no açougue que eu compro tudo. Tá bom, meu filho, vem. Aí ele vai pra comunidade, vai pro churrasco, brinca com os amigos, fica ali, tomando ali aquele refrigerante naquele copinho americano, não é mais nas taças de cristal, né? E aí passa o dia e o pessoal vai começando a ir embora, vai começando a ir embora, vai começando a ir embora. E ele não vai. Ele não vai embora. E aí uma hora a Dona Elvira percebe que está todo mundo indo embora e ele está ficando. Aí a mãe sábia olha assim, só meu filho, você não quer dormir por aqui? Dona Elvira, não dá muito trabalho. Não, meu filho, eu tenho aquele sofazinho, de vez em quando você dormia nele, ainda está aí. A senhora não se incomoda? Não me incomoda não, fica aí, toma um café com a gente. Eu vou ficar então. O que aconteceu aí? Ele ganhou na loteria e tinha todo o conforto do mundo. Mas por que ele ficou naquele sofazinho de novo, na comunidade, tomando refrigerante de um copo americano? Sabe por quê? Porque a felicidade estava nos vínculos que ele criou na comunidade, nas pessoas que ele gosta, nas pessoas que foram criadas com ele, na sinceridade. Então o conforto nós nunca vamos deixar de buscar, porque é da natureza do espírito. Agora, o excesso não vai trazer felicidade. Sempre o exagero. Não vai. Então a gente precisa de fato conciliar. Porque Jesus, quando disse assim, olha, buscai primeiro as coisas do Espírito, porque de forma inteligente eu tenho que buscar aquilo que é da imortalidade, do eu imortal. Mas ele não disse assim, não buscai as coisas materiais, ele disse, busca primeiro. Nós estamos no mundo material, nós precisamos progredir, nós temos demandas que não são as mesmas de 200, 300 anos atrás. Então não há nenhum mal nisso. Entendeu? Agora o mal está no excesso que eu cometo, aí gera o consumismo, que me adoece, que me traz a escravidão. O ser humano é tão previsível, né? É. Que loucura. E a humildade? Jesus pregou, né? E praticou a humildade o tempo todo. Quando ele lava os pés dos discípulos, por exemplo... Isso deveria nos inspirar bastante a sermos humildes, principalmente em casa, com o cônjuge, com os filhos, com a família. Como vai a nossa humildade? Não deveria não nos inspirar, não. Nós deveríamos aplicar. É diferente. Aprender a usar. Por quê? Veja bem. O que mais entrava o nosso progresso? Allan Kardec, sabendo que agora nós somos espíritos, que precisamos progredir, chega um determinado momento na questão 785 do Livro dos Espíritos, ele pergunta, o que entrava mais no nosso progresso? O orgulho. Orgulho e egoísmo. Orgulho o que está no contraponto do orgulho? A humildade. A humildade. Né? Então observe, vamos lá. Porque a gente pegou Jesus e colocou ele numa cruz, deixou lá, chamando ele para pagar boleto, para consertar carro, e esqueceu que ele é o maior mestre da vida. Porque quem trouxe um tratado de relacionamento humano e vivenciou
É evidente que eu tenho que buscar Jesus, não é por questões religiosas, mas é por uma questão de inteligência para que eu aprenda com ele como melhor viver. É uma questão social. Sim, ele deveria ser matéria de sala de aula. E tem um evangelho dele, o tratado dele está validado há 2000 anos. Por quem se predispõe a ser sincero, estudar e aplicar. Aquele que ouve as minhas palavras e as aplica. Capítulo 7, Mateus 24. A semelhança é o homem prudente. Mas vamos lá. Quando a gente fala de fato aplicar, a humildade ela está no contraponto do orgulho, né? Do orgulho. Ora, então veja bem, o que entrava mais o progresso do espírito? O orgulho. E eu preciso progredir. Então quem é que está no contraponto? A humildade. Aí você vai para Jesus. Quem é Jesus para os espíritas? É o homem da cruz? Não, ele é um educador, é um mestre, por excelência. Entendeu? Então ele é guia e modelo para a humanidade. Questão 625, conhecidíssima. Né? Então ele precisa me guiar e eu preciso copiá-lo. Ora, Jesus, como espírito, ele está na primeira ordem, 112, Livro dos Espíritos, está. Né? Nenhum tipo de paixão o afetava mais. Nada. Ok. Então, quando você volta um pouquinho na questão, da questão 115 do Livro dos Espíritos, você vai dizer assim, poxa, os espíritos foram criados simples e ignorantes, mas todos iguais. Né? Todos iguais. Aí você olha e diz, poxa, os espíritos foram criados todos iguais, mas por que a gente tem tanta diferença no mundo? Por que existe tanta desigualdade no mundo se os espíritos foram criados iguais, todos filhos de Deus? Porque não fomos criados no mesmo momento. Logo, uns foram criados antes, outros depois. Né? Outros depois. Questão 88A, Livro dos Espíritos, quando São Vicente Paulo vai dizer, ó, você vai ter sempre alguém acima, alguém abaixo. Quem está acima te ensina, quem está abaixo você ensina. Ok. Só que você fica com aquela coisa assim, intrigante. Por quê? Veja bem, se todos nós somos criados iguais, por que tanta desigualdade? A desigualdade se dá pelo fato de que uns foram criados antes. Ah, então complicou. Por que complicou? Porque se tem espíritos que foram criados antes do que eu e tem que conviver comigo dentro da mesma sala de aula, é evidente que ele vai tirar 10 em matemática e eu não. Ele vai aprender na primeira explicação e eu não. Então isso claramente tem uma desvantagem. Eu estou em desvantagem. Então Deus não é justo. Como assim Deus não é justo? Ora, se eu tenho espíritos que vieram aqui antes de mim, do ponto de vista intelectual, tem um monte. Elon Musk, Steve Jobs. E eu tô ali tosquinho, né? Então, não há justiça aí. Depende. Vamos para o topo da cadeia? Vamos. Quem foi o espírito que esteve acima de todos? Em inteligência, em tudo? Jesus. Tá bom. Então, se Jesus é o espírito de primeira ordem, que já alcançou todos os graus, quando aqui ele esteve, era o espírito que mais vantagem tinha sobre todos nós. E o que ele fez dessa vantagem? Vai se resumir em uma palavra. Eu vim para servir e não para ser servido. Aí dá um bug na tua cabeça, por quê? Se Jesus é teu guia, se Jesus é teu modelo, e ele veio para servir pela humildade, enquanto assim eu não agir, eu estou na contramão. Qual é o problema de eu estar na contramão? É que eu não só me atraso. Quanto mais eu estou na contramão do que o Cristo propõe, eu estou na escuridão. Quem anda comigo não anda em trevas. Quando eu me afasto dele na contramão do que ele propõe, de forma educativa, eu estou em trevas. E aí o Espiritismo vem dizer, olha, não pensa que é bom estar em trevas não, porque a tua frequência vai baixar e tu vai sintonizar com espíritos que vai deixar a tua vida bem complicada. Então, quando Jesus ele chega nessa condição de primeira ordem, de espírito superior, ele dá a primeira lição para a humanidade nascendo aonde? Nascendo no lugar mais humilde, que era a estrebaria, né? Mais humilde. E ninguém percebe que depois esse espírito que chega humilde foi ser reverenciado por reis. Nós estamos falando, não é de agora não, dos contos de fada. Nós estamos falando de uma era onde rei era rei.
Não era para qualquer um. Então você observa que de um lado você tem ele chegando de forma humilde. Ali, ó. De outro você tem reis vindo reverenciá-lo. Ele vem e lava os pés dos discípulos. Quando foi que você viu um líder, um gestor, um governo fazendo isso? Então eu posso dizer ser cristão, mas será que é mesmo? Porque ser cristão é aceitar a disciplina de um mestre. Se o mestre é Jesus e apresentou a disciplina, eu sou discípulo dele quando eu aceito essa disciplina e quando eu me esforço em praticar. Então, tem muita gente dizendo eu sou cristão, mas muito distante dele. Muito distante, é uma distância imensa. Imensa. Então, a humildade, ela não é algo simplesmente que a gente deveria ouvir ou então ficar fantasiando, eu sou humilde. Não. Pratiquemos. É uma prática obrigatória para o teu bem. Sabe por quê? Porque é do teu interesse. É do teu interesse. No dia que nós descobrirmos que a humildade é do nosso interesse, porque é pela humildade que eu começo a compreender a dinâmica das relações, aí eu mudo de postura. Eu mudo de postura. E onde o Espiritismo entra para poder facilitar toda essa compreensão? Quando eu mudo a minha visão de ser humano para espírito. Aí eu viro a chave. Sim. Porque a partir desse momento, eu passo a enxergar que o que é do meu interesse é as coisas do espírito. E não. Porque eu vivo num mundo que o que o mundo propõe a você? Olhe bem como o mundo está na contramão do que Jesus propõe. O mundo propõe competitividade, Jesus cooperação. O mundo propõe vaidade, Jesus simplicidade. O mundo propõe que você seja o número 1, o orgulho, né? Estimula. Lembra? Capítulo 9 do item 9 do Evangelho? O orgulhoso é aquele que se sente acima dos outros. Então, o mundo propõe o orgulho, Jesus propõe a humildade. O mundo propõe o egoísmo, você tem que ser o número 1, você tem que estar lá no topo. Cuidado com essa questão de estar no topo. O topo é um local muito solitário. E Jesus propõe o quê? A caridade. Entendeu? A fraternidade. Então, nós estamos no contraponto do que Jesus propõe de modelo educativo. E aí, por que eu sigo, então, o modelo do mundo em vez de seguir o de Jesus? Porque a minha ótica é humana. Eu não me enxergo como espírito. Estamos longe disso. É muito ainda, comum né? você ouvir dizer assim, o meu espírito está suspenso. Você tem um espírito? Eu sei que será um. Mas diz isso por quê? Porque a nossa ótica ainda é humana. Enquanto a minha ótica for humana, eu busco o que o mundo me oferece. E aí eu não compreendo quando Jesus diz assim, eu venci o mundo. E a gente fica dizendo assim, eu venci no mundo. Vencer no mundo é ótica humana. Vencer o mundo é ótica espiritual. Exatamente. Aí eu mudo a chave. Aí eu vou perceber que a humildade, ela não é algo só para eu ouvir e ficar dizendo, sou humilde. Não, é algo que é do meu interesse. E quando você percebe que é do seu interesse, aí tudo muda. É como quando a gente escolhe o nosso gênero de prova, na questão 258, lá no mundo espiritual. É bem diferente do que a gente pratica aqui. É isso mesmo. Falar de relacionamento. Vamos falar de relacionamentos amorosos, amizade. Como é que fica o que Deus uniu, o homem não separe? As decisões difíceis do dia a dia. Inclusive, você estava contando pra gente antes de começar sobre o seu casamento. Você deu exemplos muito concretos que justificam. Olha, essa questão é bem simples de resolver, né? Um dia desses, a gente, num atendimento fraterno, chegou uma menina lá, até conhecida, e ela é evangélica, né? Outra escola religiosa, e querendo separar do marido. Porque não gostava mais dele e sentia que estava não só traindo ele, porque quando você não gosta de alguém, fica com alguém, você está traindo essa pessoa. E aí só que tem um choque, né? Por quê? Porque Deus juntou, o homem não separa. E aí depois que ela passou lá contando toda a história, o Espiritismo resolveu de forma bem simples. E como? O que Deus juntou, o homem não separa, né? E o que João diz de Deus? Deus é amor. Tem amor aí? Não, não tem. Então já está separado. E não tem nada a ver com Deus.
Nada, absolutamente nada a ver com Deus. Porque a nossa ideia de amor ainda é uma ideia de amor egóico. Não é uma ideia de amor real. E existem vários tipos de amor. O amor que você deseja, o amor fraterno, o amor do amigo, o amor de pai e mãe, existe vários. Mas boa parte dele, o nosso entendimento ainda é de amor egóico. Veja como é que a gente trata. Minha mulher, meu marido, tem certeza que é seu? Meu filho. Meu filho. Veja que o amor de mãe é o que mais se aproxima do amor de Deus. E a mãe ama de forma egoísta. Sim, sim. A mãe ama de forma egoísta. Basta que a gente esteja aqui, cada um tem filho, as mães têm filho ali, cai uma criança ali, cai uma criança lá no parque, correm todas as mães. Quando chega lá que a mãe diz, graças a Deus não foi a minha. Que horror. Aí a outra mãe que teve... A minha pode, né? Claro. Entendeu? Veja como é. A mãe olha para o filho e diz assim, ela sabe aquela história, né? O filho pede para ir para um local, ela diz, não vai. Mas eu quero ir. Vá. Olha que coisa interessante. Ela está desejando agora que ele se dê mal. De forma até... Entendeu? Para quê? Só para quando ele voltar, ela dizer, eu não avisei. Eu falei. Observe como nós estamos distantes ainda. E amor de casal, ainda hoje que está um tanto mais complicado ainda essa possessão. De tal forma que quando o homem é rejeitado, ele agride, ele mata. Entendeu? Mas observe. Olha que coisa interessante. Você ama de fato? Amo. Se você ama e essa pessoa não te ama mais, o que você deveria fazer? Você deveria ter ética o suficiente, moral, para que você acabe antes dela acabar. Em nome do amor que você sente. Porque se você a ama, você não pode se sentir feliz vendo ela sofrer. E ela com você, por não lhe amar, está sofrendo. Ela está sofrendo. Uma questão de lucidez, né? Entendeu? Questão 629 Livro dos Espíritos trata da moral. Entendeu? Então, por exemplo, nós vivemos ainda o amor egóico. Tem pessoas que... E o amor carente. Eu amo por nós dois. Que existe isso, né? Coisa maluca. Jesus. Então, observe. Se de fato você ama e uma pessoa não te deseja mais, você deveria... pela questão de honra, de dever moral... Libertá-la, né? Libertá-la. Claro, deveria libertá-la. Porque se assim você não faz, você não compreendeu ainda nada do amor. E não tem amor real aí. Tem posse. Tem posse. Porque quem ama jamais vai querer ver o outro sofrer de forma alguma. Jamais vai querer ver o outro constrangido de forma alguma. Entendeu? Então eu brinco muito que diz que nós temos o período da campanha. O que é um período de campanha? É quando você está naquele estado de demência temporário, que a gente dá o nome de paixão. Dura ali uns 18 meses, né? Você, ali tudo, ninguém vê nada, não sente cheiro, é tudo maravilhoso. Só que esse período, esse estado de demência temporária, que é a paixão, que cega, passa. E quando ele passar? Passa. O que ficou? Acabando a campanha. Aí a construção. Entendeu? Né? E aí começa, por exemplo, você já imaginou? Fulano ama muito, mas traiu. Isso não existe. Se traiu é porque não ama. Entendeu? Ele não ama. Isso é o amor, desejo, é apenas um desejo. E o desejo, ele é o quê? Na falta. Você só deseja o que você não tem. Ou não é à toa que Jesus disse assim, não nos deixeis cair em tentação. Por quê? O que é a tentação? Quando que você é tentado? Você é tentado quando você deseja. Aquilo que você não deseja, você não é tentado. Mas aquilo que você deseja, você é tentado. E você só deseja o que não tem. E aí? Entendeu? Então complica. Por quê? Porque você não consegue colocar-se... Aliás, eu curei um amigo um dia desse. Olha que maravilha, como o espiritismo é uma maravilha. Eu curei um amigo. Olha que maravilha. Ele estava pensando em trair a esposa. Caiu na besteira de me falar. Aí eu disse assim, você tem um tempinho? Aí sentou aí. Aí ele disse, por quê? Vai me dar lição de moral? Eu disse, não. Eu estou olhando aqui pelo outro ângulo. Eu disse, qual ângulo? Rapaz, pela sua esposa.
A sua esposa vive no mundo corporativo, ela é gerente de um banco, gerente de investimento. Eu fico pensando como uma jovem de 33 anos, bonita, bem afeiçoada, quanto ela não deve ser desejada naquela instituição. Isso aí, vamos parar com essa conversa. Mudou a ótica, claro. Por que parar? Eu estou pensando aqui, na verdade, quando ela descobrir, e vai descobrir, porque o homem geralmente tem o intelectivo reduzido para esse tipo de atitude, Sim. e a mulher percebe, então quando ela descobrir, qual que vai ser a ação dela? Se ela vai fingir que não sabe e também praticar a mesma coisa, né? Eles, não, já tô passando mal aqui só de você me falar. Não, então, e imagine aqueles velhinhos, bem vestidos, cheio dos milhões, desejando, e aí eu fui colocando as coisas de forma inversa, que ele foi parando assim, tá bom, eu desisti. Desisti. Aí, de vez em quando, eu pergunto a ele, e aí, como é que tá aqueles pensamentos? Cara, quando eu penso assim, que você disse que outro poderia chegar na minha porta, e meu filho chama ele de pai, eu passo mal. Ah, tá bom. Já que você não consegue não trair pela moral, não traia pelo medo. Porque quando a moral não existe, o medo sustenta. Nesse caso, ele tem medo. Como eu sabia que ele tinha medo, então me aproveitei da situação para manter a família em ordem. Parabéns. Parabéns. Muito bem, salvou uma família. Bom, você falou, nós já comentamos sobre a importância do Pai Nosso e como nós precisamos pensar, né, nessa oração. Pode ser um ritual prático, né, para alinhar ações cotidianas aos ensinamentos de Jesus? Ou é algo bem maior? Muito maior. Como lidar com o Pai Nosso? Muito maior. Que, aliás, tem sido esquecido, né? Altamente esquecido. O Pai Nosso, a gente não reflete sobre ele. Mas o Pai Nosso fala de tentação. Sim. Fala de perdão. Fala de desejo. Todas as leis. Fala do fato de que, como que eu enxergo o outro? Pai Nosso. Olha só. Quando eu digo Pai Nosso, como que eu entendo esse Pai Nosso? Ele não é só meu, ele não é só seu. Então, quando o Espiritismo começa a te trazer à luz no sentido de que todos nós partimos do mesmo Criador, observe que nesse momento eu estou refletindo o quanto eu posso fazer mal e posso fazer bem a você. Mas se eu te fizer mal, a quem que eu estou fazendo mal de fato? Eu estou fazendo mal de fato a uma criatura divina, a um filho de Deus. E eu pergunto, você tem filhos? Quantos? Sim, 2. 2. Você gostaria que uma se desse muito bem na vida e a outra vivesse na rua da amargura? De forma alguma. Então, aparentemente, se eu não compreender o Pai Nosso, eu começo a compreender que você é mais justo do que Deus. Porque se você, espírito de terceira ordem, não consegue viver de forma satisfeita ou te incomoda ou traz desconforto o fato de que você com 2 filhas, uma vai se dar bem, outra vai se dar mal, imagine Deus. Então, como que Deus nos enxerga? Ele vai te enxergar de que forma quando você agride um filho dele, uma criatura divina, entendeu? Então, só isso já bastaria para a gente refletir sobre o Pai Nosso. Mas o Pai Nosso, ele vai muito mais além, em muitos sentidos. A tentação é outro ponto, porque nós vivemos caindo em tentação. O tempo inteiro. O tempo inteiro, né? A tentação vem correndo atrás da gente e a gente doido para que ela pegue a gente, né? Louquinho. E aí tem a questão 911, é muito interessante nessa questão da tentação, porque na 909, que é o item das paixões, né? Allan Kardec pergunta se a gente poderia vencer nossas viciações. Sim, os espíritos, né? O que lhe falta é vontade, né? E a gente confunde vontade com desejo. Sim. Existe uma confusão. Eu estou com vontade de tomar uma Coca-Cola. Não, você está com desejo. Porque você pode ter vontade e ficar aqui parado. Coca-Cola está ali e você aqui. Passa. Desejando. Sim. Vontade é quando você se movimenta, você vai. Vontade é ação para a realização do desejo. Então, quando os espíritos dizem o que lhe falta é vontade. Allan Kardec pula 910, que ele vai dizer se pode ter ajuda. Pode. Os anjos da guarda estão aí, espíritos. Da 911 ele diz, bom, mas tem algumas coisas que não dá para... Tá. É porque muitas vezes está só nos lábios.
Mas bem contente está quando acontece. Ou seja, você é tentado, não diz que quer resistir, entendeu? Um doce, por exemplo. Vamos trazer para coisa simples, traga nem para vícios, mas um doce. Ah, não posso comer doce, já cometi todo tipo de excesso. Só mais um. Aí chega o indivíduo, diz assim, hoje é o final de semana da recompensa, tá aqui um pote de sorvete. Mereço. Aí a pessoa tá lá, Boca de eca da tá lá olhando e acabou de dizer que tá, aí a tentação tá ali na frente, e aí você desejando aquilo ali, o que acontece? Aí você imprime a ação, pega o sorvete, tá, acabou. Socorro. Entendeu? Depois vai viver na angústia daquilo que você não queria Do fazer, mas excesso fez. cometido. Entendeu? Aí entra Paulo na situação. O bem que eu desejo fazer, esse ainda não faço. Mas o mal que eu não desejo, esse eu ainda faço. Né? Então, veja bem, veja que toda hora é uma luta de nós contra nós. E o que o Pai Nosso tem a ver com isso? E se nós usássemos o Pai Nosso de fato como oração e não como uma reza? E se nós trouxéssemos ele para o campo de que no momento da tentação eu pudesse lembrar dele e orar. Entendeu? Então, por exemplo, eu entendo hoje claramente que o Pai Nosso ele deveria sair do quadro de reza para o quadro de oração, de fato. Voltar para o quadro de oração. Para que a gente reflita pausadamente em Seja cada... estudado, né? A Sim. gente precisa estudar mais, interpretar entendeu? mais. Por que isso? Pai Nosso. Vamos lá. Nós somos seres vibracionais. Nós vivemos em vibração. Ok. Mas se eu vibro numa frequência. E outros espíritos vão sintonizar comigo porque eu vibro numa frequência e quem tiver nessa frequência sintoniza comigo. Ok. Então a minha frequência ela pode oscilar? Pode. E o que eu devo fazer quando ela está oscilando? Se eu não consigo de forma sincera orar, comece pelo Pai Nosso que está decorado. Está no teu subconsciente. Mas você fale ele de forma repetida até você conseguir orar. Que aí é onde você vai compreender, não nos deixeis cair em tentação. Tem entendê-lo, né? Sim. Entendeu? Perdoai as nossas ofensas, assim como eu tenho procurado perdoar. Então você começa a repetir de tal forma que você chegue num quadro de frequência que você analise e veja o sentimento. Aí você está trabalhando a seu favor e não contra si. Trabalhar a seu favor é você justamente buscar ferramentas e instrumentos propostos por Jesus, explicados de forma muito simples pela doutrina espírita, para te auxiliar no dia a dia. Isso vale em todos os momentos, principalmente nas relações que nós temos diariamente. E nós temos o Evangelho, temos o Livro dos Espíritos, que é um tratado filosófico maravilhoso que responde a todas as questões, indagações, No dúvidas. final do Evangelho tem a interpretação maravilhosa. Claro. Né? Então, observe, as pessoas dizem assim, é muito difícil viver em família? Depende, você é espírita? A pessoa fica na dúvida, digo ou não digo que sou? Sou. Então não é. Não é. Como não é? É claro que é. Não é. Não é. Observe. O entendimento é outro. Primeiro ponto. Quando você não é espírito, que você compreende de família? Que Deus errou. Não, Deus E no errou. lugar Eu errado. nasci na família nasci no errada. lugar errado. Eu devia ter nascido em outra família. Então você não é espírita. Então a primeira coisa que você pensa, Deus errou. Né? Eu estou aqui orando, dizendo, Deus, tu é bom, tu é justo, tu é perfeito. Mas aqui nessa família tu deu uma erradazinha e tal. Não tem nada a ver com isso. Mas se você é espírita, primeira coisa que você compreende, as leis da reencarnação, a reencarnação não erra de endereço, e que você não tem a família que merece, você tem a família que você precisa. Só isso aí já muda a ótica. Aí vamos lá. Você entende que você é um espírito de terceira ordem. E você vive em que mundo? Você vive no mundo de expiações e provas, provas e expiações, capítulo 3 do Evangelho. Então você agora descobriu que você é um espírito em progresso, você é um espírito de terceira ordem, e quem convive com você está no mesmo barco. E você vive em que mundo? No mundo provocativo. No mundo que vai te provocar. No mundo tereis aflições. Mas tu não estás aqui para vencer no mundo, para vencer o mundo. Como que você vence o mundo? Bom ânimo. Tem que ter ânimo. Se eu não tiver ânimo, eu tenho desânimo. Se eu tenho desânimo, eu estou trabalhando contra mim. Porque eu não vou morrer. Eu vou continuar. Se eu vou continuar desanimado, não é muito inteligente da minha parte. Inteligente é eu lutar contra meu desânimo,
alterar meus pensamentos e seguir adiante. Ok. Então eu estou dentro de uma casa onde eu sei que tem espírito de terceira ordem. Então eu não devo esperar coisa boa. Eu estou no mundo de provas e expiações, vou ser provocado. Só esse entendimento já faz com que eu me desarme. Em vez de eu atacar, eu não ataco. Eu começo a compreender que aquele que me ataca ainda é pelo fato dele que ele não compreendeu leis que eu já estou compreendendo. Ah, mas e a ingratidão? A mesma coisa. Quem é um ingrato? O ingrato é aquele espírito equivocado que ainda não compreendeu as leis que fazem com que ele avance. Porque quem faz você avançar é a gratidão. E ingratidão, negação da gratidão, faz você atrasar. Ora, o indivíduo que age por ingratidão é porque ele ainda está equivocado na compreensão das leis que faz com que o espírito avance, evolua. Então ele trabalha contra ele mesmo. Não é muito inteligente da parte de ninguém trabalhar contra si, mas está trabalhando. E quem está do outro lado? Pode trabalhar a seu favor ou trabalhar contra. Quando que eu trabalho a meu favor? Quando eu compreendo o equivocado. Se eu compreendo o equivocado, eu não espero muita coisa dele. Aliás, eu não devo esperar nada. Se eu nada espero dele, ele não vai conseguir me ferir. Fica fácil. Entendeu? Sim. Olha como é simples, como o Espiritismo te explica. É fantástico. Aí entra Jesus no circuito. Aí Jesus diz assim, como é que você deve fazer para começar a aplicar o evangelho dentro de casa? Bom, deixou a toalha em cima da cama. Ora, se ele deixar a toalha, diga que também deixe a sandália. Se ele levou tua camisa, que tu comprou nova para usar, diga que leva a calça. Entendeu? Porque você está lidando com alguém que não compreende ainda o que você já compreendeu. O que Jesus propõe dentro do seu evangelho, como terapêutica, é você compreender a dinâmica das relações baseado no fato de que você, sabendo o que o outro não sabe, você tenha compaixão por ele e não ódio. Sim. Aí inverte-se os papéis. E entenda que você não está entre amigos na família. Vou contar rapidinho, a gente já deve estar estourando o tempo, mas eu vou contar rapidinho uma situação de uma família que também foi salva pelo Espiritismo, uma família católica, que continua católica, mas observe, familiar, drama familiar. Chega uma mãe no diálogo fraterno e ela começa a chorar. Chorou, depois que ela chorou, ela começou a contar. Eu tenho 3 filhos, 2 filhas e um filho. Um filho eu amo de paixão. Amo, tudo para mim. Mas as minhas 2 filhas eu não amo desde o nascimento. E eu sei que a mãe deve amar os filhos. Eu sofro demais com isso, dói demais. Eu não sei o que fazer, eu já tentei, mas tudo repele, tudo é antagônico. E eu não sei viver mais com isso, eu vivo angustiado, eu vivo triste, eu já fui psicólogo, já fui tudo, mas não consigo. E ela vai falando, quando ela terminou, e o que o Espiritismo tem a dizer sobre isso? Normal. Como assim normal? Não pode ser normal. É normal. Não, mas não pode. É. Vou te contar uma historinha bem simples. Veja bem, imaginemos que você está numa existência, né, numa vida, você tem um marido, e tem um filho. Família perfeita. Comercial de margarina. Né? Ok. Daí um tanto, seu marido vai e arruma um amante. Busca um amante. Faz promessas a ela e engana. Consegue mais uma, faz promessa e engana. As 2 que foram enganadas, começa o tumulto, confusão. Seu marido e a sua família entram em ruína. Seu filho entrou em ruína, você entrou em... Todo mundo entrou em ruína. Ok? Ok. Desencarnou todo mundo. Chega no mundo espiritual, vocês perceberam que o que Jesus falou no seu evangelho, do capítulo 5, do versículo 23 a 26, era real, não era uma fantasia. Deixa a tua oferenda no altar, isso não interessa para o Pai. Eu vou te dizer o que interessa para o Pai. Volta para te reconciliar com teus irmãos, porque o processo é de redenção coletivo, não é individual. Aí tu percebe que é do teu interesse, entendeu? Se ajustar e se alinhar com aqueles que geraram a confusão e com você. Aí você faz o planejamento reencarnatório, questão 258, né? Aí você vê, agora é do teu interesse. Aí você vem com o marido, de novo. Agora vai receber as 2 filhas como... Filhas. As 2 amantes como filha. Como filha. Teu filho que vê que o barco vai ficar pesado, diz, deixa eu ir também, para dar um suporte. Dá uma amenizada. Eu pergunto, quem que você vai ter mais afinidade? Seu filho ou as 2 filhas? O filho. Pronto. Agora você entendeu.
Agora vamos o que o Espiritismo te propõe para que você solucione, e não vai ser numa única existência, tá? Onde que você tem que mirar suas forças? Nas duas filhas. É onde você tem que ter mais paciência, Dedicação. abnegação, tolerância, compaixão. Não fazer com que o outro se sinta privilegiado e ela descartada, entendeu? Você pode continuar amando esse aqui, mas não precisa jogar na cara dessas aqui. Agora você vai ter mais paciência com ela, você vai ter mais tolerância, você vai compreender que talvez esses filhos, essa história é só uma historinha, não precisa levar a sério, mas essas filhas podem ter sido inimigas suas do passado. E vocês estão aqui por um objetivo, se reconciliar, criar novas memórias, ressignificar o passado. E você não vai fazer isso se você não lutar contra a tua natureza. Pegue-se com Jesus, pegue com o Evangelho, jogue material no teu subconsciente, comece a lembrar de alguns momentos bons que você já teve com elas, fortaleça esses momentos, crie novamente e vá fazendo isso. É um esforço diário. Que quando você sair daqui, talvez você não vá sair amando, mas já não vai sair odiando. Aí você progrediu um degrau. Na próxima já melhora. Isso é o Espiritismo te explicando teu drama familiar. Meu Deus, entendi tudo. 8 meses depois eu encontro com ela e disse, e aí, como é que tá? Melhorou tudo. Melhorou tudo. Quando eu olho Tem para sentido. elas, que eu percebo, não tenho mais sentimento de culpa, começo a me esforçar, tolero mais. Pronto, continua católica, mas... Não, tudo bem. Jesus, o Consolador prometido, estão aí, né? Vamos praticar. Vamos Sim. colocar em prática. Bom, como ele mesmo disse que é um conversador, e a gente também ficaríamos aqui horas conversando. Que aula! Obrigada, Maravilhoso. Naldo. Obrigada por tudo. Agradecemos o povo do Rio Grande do Norte. do Rio Grande por nos do emprestar um pouco. Norte. Que E bom. muito, muito obrigada. É que falar de Jesus é muito bom, né? Ai, é bom demais. A gente ainda não compreendeu bem o que Jesus propôs ao mundo, né? E por isso nos mantemos tão distante dele. A gente tem uma prova clara, perguntaram para mim no Natal, por que nós não temos mais o Natal de Jesus? Eu digo, porque a gente vive fugindo do Evangelho. É. Porque o Evangelho, ele te provoca a mudança. Como nós não queremos mudar, a gente vai substituindo o que seria o aniversário simbólico de Jesus, colocando Papai Noel, Consumo, panetone, consumo, e a gente vai fugindo. É uma forma da gente fugir do Evangelho. O dia que nós entendermos que Jesus é o maior educador do mundo, que ele traz um tratado de relacionamento humano e que você só vai progredir através do outro. E se eu não entender melhor, compreender que ser compreendido, aí eu não estou fazendo muita coisa por aqui. E aí eu vou viver em fuga constante. Eu não tenho os enfrentamentos necessários para que a gente possa evoluir. E aí a gente vai confundindo consumo com prazer, com felicidade, não é. Mas imagine você que quando a gente avançar um pouquinho e tivermos de fato Jesus como nosso guia, entendeu? Não como santo, mas como educador. Matéria de sala de aula. O que Jesus poderia me dizer hoje sobre tal assunto? É fácil? Não é pela condição que nós vivemos, mas nós temos uma meta a cumprir. Os resultados estão aí. É desafiador. Mas observe que a gente transfere aquilo que Jesus propõe para algo de milagre. Não necessariamente. Vamos finalizar com o capítulo 11 de Mateus, o versículo 28, 29, 30. Né? 29, vamos pegar o 29, 30, 31, fica melhor. Olha que coisa estranha de alguém dizer. Vinde a mim. Quem, Tato? Quem? Todos vós. Mas vós quem? Os bons? Não. Os que estão cansados, aflitos, sobrecarregados, estressados, ansiosos. Vinde a mim. Para quê? Eu vos aliviarei. Ah, você está de brincadeira. No mundo doente como o nosso, o senhor está me fazendo uma promessa dessa? Sim. Sim. Tomai sobre vós o meu jugo. Por que tomai sobre vós o meu jugo? Porque eu te julgo melhor do que tu a ti mesmo. Porque o teu julgamento sobre si, entendeu? Faz com que teu fardo fique pesado. E o meu é leve. Porque o meu jugo é suave. Mas tem uma condição. Aprendei comigo.
Aprendei comigo, que sou manso, que sou brando, que sou humilde de coração. E nós não estamos aprendendo com Jesus. Nós estamos citando Jesus. Nós estamos nos dizendo cristão. Nós dizemos que Jesus é mas não aprendemos com ele. Não aprendemos. E se nós não aprendermos, e se nós não aplicarmos, a gente vai viver aí, cheio de problemas de saúde, né? E com problemas emocionais de toda a ordem. Então, talvez a gente precise se cristianizar. Os cristãos. Obrigado. Obrigada a você. Obrigada. Chegamos ao fim deste episódio transformador sobre aplicar os ensinamentos de Jesus no cotidiano. Vimos, com base em Kardec, em vários pontos da Bíblia, de Jesus, do Evangelho, que o amor, o perdão e a humildade não são ideias abstratas, mas são ferramentas que podem nos deixar ter uma vida mais leve e deixar o nosso dia a dia muito mais confortável. Como diz o Livro dos Espíritos, a nossa prova está no agora. Experimentem uma dessas lições hoje e sintam a diferença. Nossos episódios estão no Spotify, no YouTube, nosso Instagram é Espiritismo para Quê? E é um oferecimento do SEAC Bauru, Centro Espírita Amor e Caridade, que fica na Rua 7 de Setembro, 830. E o Instagram do Naldo é Naldo Vicente _. Também procure ele lá. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Até. Esse foi mais um podcast Espiritismo para Quê?